Natan Gouveia, enteado do apóstolo Rina, fundador da Bola de Neve, numa live com ex-pastores da igreja, afirma que os líderes que não saíram ainda da Bola de Neve estão sendo coniventes. E eu cheguei a conviver mesmo com eles dentro de casa algumas poucas vezes. A gente chegou a passar uma temporada ali de alguns dias com eles, que foi horrível. Quando você entra na casa deles é uma coisa absurda, porque você sente um clima tão pesado. Isso não é só a gente que fala, várias pessoas já disseram isso pra gente. Você sente assim um clima maligno mesmo, uma coisa pesada, te deixa triste, te deixa pra baixo. Ano passado, quando eu trouxe a situação lá do casamento dos dois, muita gente me acusou de biscoiteiro e tudo mais. Mas minha esposa, que tá aqui também, e tá de prova daí pra eles. Tudo começou porque a minha mãe queria divorciar do Rina. E ela foi pedir minha ajuda. E eu peguei, virei pra ela e falei, olha, você tem certeza? Você vai entrar numa guerra. Porque a gente sabe como que funcionaria a seita, né? Você pode trazer a prova que for. A galera tem um vício de pagar 10%, que, cara, é mais forte que qualquer coisa. A pessoa não consegue de jeito nenhum ver além. A gente tava ali num processo de juntar provas, só que ela era super desgastada, começou a dividir com todo mundo. O pastor Mohamed, lá da Zona Leste, veio até mim falando, olha, chegou um áudio pra mim da sua mãe falando que seu padrasto bate nela, que atrai e tudo mais. Isso é verdade? Eu falei, bom, foi a mesma coisa que minha mãe me falou e ela não quer mais seguir casada com ele. Mas calma, não faz nada, a gente precisa de um tempo para poder resolver isso. Só que ele, em vez de dar esse tempo pra gente, ele pegou e, para ganhar pontos, obviamente, né, com o meu padrasto, ele correu para contar. Por isso que eu tive que pegar o vídeo que foi a minha mãe que me mandou. Imagina, teve gente falando que eu filmei. Eu não frequento a casa deles desde sempre. Eu saí da casa deles em 2016, se não me engano. E eu saí escondido por conta de uma situação que a pastora Priscila armou contra mim. Eu já estava de saco cheio, eu saí escondido com as minhas coisas dentro de saco de lixo. E de lá pra cá, eu sempre evitei estar na casa. Não é nem que não me convidavam, tá? A gente tem que falar a verdade, não é que não me convidavam. Mas é uma casa que toda vez que eu pisava, me dava asco, porque de tantas lembranças ruins que eu tinha. Foi a minha mãe que filmou e me mandou. E aí eu tive que soltar aquilo. E naquela época, foi muito difícil, porque eu não tive o apoio que hoje eu tô tendo. Que, na verdade, assim, toda a situação aí, ela começa aí com o Márcio. O Thiago vem abordando essas situações. Aquela situação de um ano atrás volta. E agora, com as pessoas tendo consciência do que aconteceu, de que em momento algum eu queria vingança, porque, gente, a verdade é que vingança não traz nada. Então, eu sempre quis distância da família, eu sempre quis distância, porque sempre foi tudo muito abusivo. Tudo isso que vocês falam, de porque na minha igreja, meu pastor fez isso, fez aquilo, eu vivia isso dentro de casa o tempo todo. Era tão difícil, que quando eu escutava o portão da casa abrindo, e eu sabia que era meu padrasto entrando, eu pegava minha comida, meu prato de comida, se eu estivesse almoçando, e corria pro meu quarto. De tão ruim que era o negócio. E aí eu posso falar, meu padrasto é mentiroso. Ele mente. Ele mente assim, absurdamente. Ele mentiu a vida inteira com relação a como me tratava, por exemplo. Então, uma outra coisa, que eu não lembrava, porque eu não fico gravando, mas uma pessoa me lembrou outro dia, que no final de semana, eu fui dormir na casa de um amigo, e eu fazia as coisas sem contar para ele, sem pedir para ele, porque ele sempre falava não, porque ele sempre queria que eu tivesse ali grudado. E aí eu só apareci no domingo, eu fui, acho que, ministrar o louvor no domingo, e aí na frente de todo mundo, ele me deu uma super chamada. Então na frente de todo mundo falou, Natan, onde você estava no final de semana? Aí eu dormi na casa do meu amigo fulano. E quem foi que deixou? Isso assim, na frente de 4.000 pessoas, tá? E quem foi que deixou? Eu falei, minha mãe. E ele pegou e chamou minha mãe. Denise, vem aqui. Por que você deixou e não falou comigo? Assim, ao vivo. Então, é muita hipocrisia também da parte dele. Falar, não, porque tem que resolver internamente. Nunca resolveu nem comigo. Nunca resolveu nem
nem comigo, cara. Eu recebi uma proposta para trabalhar no maior escritório de futebol do Brasil, aí talvez do maior empresário de futebol do Brasil. Eu deveria me apresentar no dia 6 de janeiro. E todos os anos, ali a virada do ano, a gente passava lá no Litoral Norte, numa super casa, super legal. Eu precisava voltar. Já tinha passado a virada do ano, eu precisava voltar para poder me apresentar, que essa era a época que mais tinha trabalho lá por conta da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quando eu fui me despedir dele, ele falou: você não vai. Eu falei: cara, como que eu não vou? Eu dei minha palavra. Não, eu tô falando que você não vai. Mas por que eu não vou? Porque eu não quero que você trabalhe nesse lugar. Eu não quero que você trabalhe ali. E aí cara, aí eu peguei, virei pra ele e falei: mas essa decisão não é sua, é o meu profissional. Quando eu falei isso, ele levantou e ele me deu um tabefe daqui no ouvido. Isso foi tão forte que gente, eu não tenho por que mentir. Que idade você tinha, Natan? 21, tinha 21, eu acho. Ele me deu um tabefe no ouvido, começou a me xingar um monte. E foi tão forte que eu fiquei 1 ano sem conseguir mergulhar direito, porque entrava água no meu ouvido quando eu mergulhava. Tudo tem que estar debaixo do comando dele, sempre. Então, assim, antes disso, eu trabalhei na Câmara dos Vereadores como assessor do Eduardo Tuma, tá? Esse trabalho, para ele, estava ok. Por quê? Porque quem foi tecnicamente que arrumou foi ele. Quando eu falei que ia sair desse trabalho para um outro trabalho que não tinha a ver com ele, aí eu tinha saído ali da zona de comando. E isso é uma coisa que era muito forte em casa. Tudo tinha que ser sempre do jeito dele. Ele xingava palavrão, Natan? O tempo dele. Sim. Comumente, assim, normalmente? Não era uma coisa frequente no dia a dia, mas quando eu ficava irritado, sim. Você viu sua mãe apanhar alguma vez? Não, eu nunca vi. Assim, de xingar e falar um monte, e tratar como escrava. Mas isso era a família toda, era eu, era ela. Então, por exemplo, a gente ia viajar, era ele na frente, andando sem nada, aí minha mãe atrás carregando as crianças e eu com todas as malas. Era sempre assim. Mas eu não falo isso com vitimismo, porque pelo menos eu tava viajando. Pô, legal, né? Mas é só para que se entenda ali que sempre foi esse perfil. Tá, minha mulher tá aqui de prova. Amor, quando a gente viaja, por exemplo, eu deixo você carregar qualquer coisa? Não, nada. Quando, por exemplo, a gente... sei lá, a gente tem que carregar qualquer tipo de coisa. Eu deixo você carregar uma sacola? Não, nem quando eu chego no prédio. Então, isso nunca rolou em casa. Posso contar uma situação? Pode. Você perguntou, né, se o Natan já tinha visto ela apanhando do Rino, qualquer coisa do tipo. E eu cheguei a conviver mesmo com eles dentro de casa algumas poucas vezes. A gente chegou a passar uma temporada ali de alguns dias com eles, que foi horrível. Quando você entra na casa deles é uma coisa absurda, porque você sente um clima tão pesado. Isso não é só a gente que fala, várias pessoas já disseram isso pra gente. Você sente assim um clima maligno mesmo, uma coisa pesada, te deixa triste, te deixa pra baixo. Então é incômodo ficar ali. No primeiro dia que a gente chegou, a gente não conseguia dormir, a gente queria ir embora. E aí ele entrou com a nossa cachorra na piscina. E aí ele pediu pra Denise tirar uma foto dele com a cachorra. A Denise estava do meu lado, pegou o celular dele pra tirar. Ela sem querer começou a gravar ele, ao invés de tirar foto. E aí ele falou: e aí, Denise, tirou? Tira logo. E aí só que ela tava gravando ela. Ai, meu Deus, não, na verdade eu gravei. Ela ficou nervosa, derrubou o celular no chão e saiu correndo. Então, assim, ela tem medo dele. A gente nunca presenciou ela apanhando, mas ela morre de medo dele, isso é. É uma cultura de medo muito grande, uma cultura de medo que existe no Bola de Neve muito grande. Todo mundo morre de medo do AP. Todo mundo, né? Mas isso é uma coisa que... Quem tá na live, o Vina já gritou com você. Isso aí eu também sei. Essa cultura de medo... E que as mulheres não podem falar, que as mulheres podem falar no culto de mulheres, mas quando está reunido ali os pastores, as mulheres não podem falar. Não é para elas falarem. Se é absorvido, se você a mulher for famosa, uma celebridade, assim, aí pode, né? Em público. Mas quando está naquele grupo de pastores, quem fala são os caras. Principalmente aquela galera ali da cúpula, né? Mas posso falar uma coisa, Sandro? Fala entre aspas, porque a reunião do conselho é uma mentira. Eles se reúnem, o Rina fala, a turma só concorda e é isso. Acabou. Não existe conselho.
O conselho foi uma coisa que foi criada pela doutora Thais Amorim, que não é mais advogado do Bola, para dar um respaldo jurídico maior. Mas, gente, pelo amor de Deus, não existe isso de conselho, as coisas não são debatidas. No final, é a decisão do meu padrasto e ponto. É isso, entendeu? Sempre foi assim. Tem muita gente boa no Bola de Neve, tem vários pastores sérios, e a verdade é que tem muita gente legal. Mas, hoje, eu tenho um entendimento muito claro. Se você ainda está no Bola, você é conivente com tudo isso. Você pode não pregar sobre cultura de honra, você pode não fazer isso, você pode não judiar da galera, você pode não colocar a galera para trabalhar de graça em cantina. Mas se você é pastor do Bola, você tá aqui, você me conhece. Você me conhece desde que eu sou moleque. Você não tem um A para falar de mim enquanto eu estive naquela igreja. Ou seita, como queira. Não vai ter um A. Eu beijei 2 bocas da minha vida, minha ex e minha mulher. Eu nunca fiz nada que desse motivo, cara. 0. Você me conhece, talvez já tenha até pregado na sua igreja. Se você é um homem de Deus de verdade, para de ser bundão e sai. Para de ser bundão e sai. E não sai sozinho, sai com as suas ovelhas. Porque você é responsável por elas. Ah, eu não quero dividir igreja. Você não está dividindo igreja, você está dividindo seita. Aí você ganha galardão. Pastor de verdade, se você é um pastor de verdade de Bola de Neve, o que você vai fazer? Você vai pegar, próximo domingo, você vai falar, gente, a gente tem aqui o nome de Bola de Neve, não é mais um ministério sério, eu achei que era, quero pedir perdão por isso. Esse é nosso último culto, meu último culto como pastor de Bola de Neve. Quero levar você para alguma outra coisa. Vamos. É isso que tem que fazer. Se você for homem de Deus de verdade, senão você não é. Senão você é conivente. Para de ficar sentadinho no sofá, esperando as coisas escalonarem mais, porque é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão esperando escalonar mais para ver se fica mais confortável de sair. Quando eu sair, também nenhum de vocês podem negar isso. Quando eu saí, eu ia ser sucessor do meu padrasto. Todo mundo sabe disso. Eu saí, quando era pastor de Orlando, eu estava numa cidade que todo mundo queria ir. Vários pastores pediam por Rina para serem enviados para lá. Eu estava lá. Eu larguei aquilo porque eu entendi que aquilo não era de Deus. Eu larguei aquilo porque aquilo dali eu entendi que não era bom. Então, mas o que vai ser da minha família? Porque como que eu vou me recolocar profissionalmente? Eu não vou mentir para você. Talvez seja difícil, talvez eu tome na cabeça. Mas o que é o evangelho? O que é servir a Deus? Se não é você se sacrificar em prol daquilo que é correto. Se você não é capaz de fazer isso, para de pregar. Porque as suas pregações são mentira e são hipocrisia. Para. Fica com os discursos motivacionais igual do Felipe Parente. Minha mãe estava se recuperando. Mentira. É só você perguntar pra qualquer pessoa da igreja. Pegue e puxa. Qual foi a última vez que ela ministrou louvor? Com qual frequência ela tem ministrado louvor? E minha mãe, ela tá mal muito antes disso. E antes de eu sair do Bola, já não tava bem. Antes, não tô falando lá 2019. Quando eu saí do Bola lá de Orlando, meu padrasto pegou o primeiro voo para ir tentar falar comigo. Eu não falei com ele, por quê? Quem viu o vídeo, viu a injeção, sabe o que é. Ele não sabe adereçar o problema. Ele fica ali com terminologias do grego, não falando nada com nada e não é direto. Então isso irrita. E em nenhum momento ele faz o meia-culpa. A questão, e aí eu entro no segundo ponto, não é a pessoa errar. A gente erra, cara. Eu tenho 1 trilhão de problemas. Eu preciso evoluir. Eu não sou melhor do que ninguém. Só que eu entendo isso. E eu tô no meu processo. A questão, então, não é essa. E aí a gente entra no outro ponto, tá? Mas toda igreja vai ter problema. Só que o Bola de Neve tem uma base teológica péssima. Então você não está numa igreja, você está numa seita.